Olá, bom dia, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje, conforme eu falei aí na legenda em cima, eu gostaria de falar com vocês como que o povo de Israel foi escravizado no Egito e depois como o povo foi liberto. Nós vamos ver o livro de Êxodo. E o livro de Êxodo é importantíssimo, eu falo importantíssimo para todo cristão, porque aqui tem uma simbologia muito forte de sobre a nossa salvação, né? Então por isso eu digo, nos livros históricos eu sempre falo que são importantes para a gente entender melhor a vinda de Cristo, né, as coisas que Cristo ensinou, né? Não tenho dúvida que os livros mais importantes da Bíblia Sagrada são os 4 livros que falam do Evangelho de Cristo lá no Novo Testamento. Porém, a gente conhecer a história é fundamental para a gente entender muitas coisas que Jesus nos ensinou. E então por isso eu insisto muito, né? Nós estamos fazendo uma série agora do Pentateuco. Eu fiz um vídeo falando do resumo geral da Bíblia. Nós vimos na semana passada sobre o livro de Gênesis, como foi a criação, sobre o dilúvio, depois do dilúvio, o nascimento de Abraão, né? O pai dele morava lá em Ur dos Caldeus, depois ele tentou ir para Canaã, mas ele chegou até Parã, e lá ele ficou, né? Padã Arã, né? Em Padã, e ele ficou lá por um tempo, e ali ele morreu. E Deus então chama Moisés, chama Abraão e pede para Abraão ir até Canaã, né? E ir para a terra onde Deus estava mostrando para ele. E Padã Arã, eu peguei o nome da cidade, Padã Arã. Aí Abraão vai, depois ele tem um filho, o filho dele tem 2 filhos, os 2 filhos dele, um deles se revolta, o outro tem 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Estou falando rápido porque nós vimos isso no vídeo passado, né? E das 12 tribos de Israel surgiu um menino chamado José, que foi vendido pelos irmãos, foi para o Egito. Lá ele foi preso injustamente. Depois de um tempo na prisão, ele é chamado por Faraó para interpretar um sonho de Faraó, e naquele dia em que ele havia dormido, que ele acordou preso, ele foi dormir governador do Egito, que ele interpretou o sonho de Faraó. Faraó gostou dele e nomeou ele governador do Egito. Então ele mandou buscar toda a família dele, e é uma história longa, mas nós já vimos isso no vídeo passado, e a família dele vai para o Egito, e ali eles se acomodaram, construíram cidade ali para eles e ficaram ali morando ali no Egito, até que morreu Jacó, que era o pai de todos eles ali. E depois disso, então encerra o livro de Gênesis com a morte no capítulo 50, né? No capítulo 50, após a morte de Jacó e na morte de José. Aí encerra o livro de Gênesis. Aí a gente começa o livro de Êxodo. E o livro de Êxodo mostra como que o povo foi escravizado. Então já no primeiro capítulo a gente já tem isso, né? O que aconteceu foi o seguinte: quando morre José, aí morreu também o faraó. E depois de algumas gerações, vem uma geração de faraó que não conhece a família de José, ou que não conheceu José. E ele começa a ficar preocupado, porque é um povo que não é um povo egípcio, e ele começa a ficar preocupado porque aquele povo começou a crescer demais, começou a se multiplicar demais. E nessa multiplicação do povo, deixou o faraó preocupado. Então ele chama o pessoal dele e fala: olha, eu tenho preocupação porque esse povo hebreu está crescendo muito, e se tiver uma guerra e eles se juntarem aos nossos inimigos, com certeza nós vamos perder a batalha. Então nós precisamos dar um jeito de diminuir esse povo, de pelo menos impedi-lo de crescer. E aí, então foi que ele institui a escravidão. Foi aí que o povo de Israel, né, que era chamado povo hebreu, ficou escravo no Egito. Porque eles tinham entrado ali numa zona de conforto, a terra que Deus havia prometido era a terra de Canaã, mas eles foram para o Egito, se acomodaram no Egito.
e ali eles ficaram. E aí Faraó, então o novo Faraó que não conhecia José vem, e preocupado então com esse povo, com o crescimento do povo, ele começou a estabelecer trabalho forçado para que eles parassem de se multiplicar, imaginando talvez que o trabalho forçado fizesse os homens ficar cansados, e aí chegava em casa, não podia se relacionar com as esposas, e aí teriam menos filhos. Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que quanto mais eles trabalhavam, quanto mais forçava o trabalho em cima deles, mais eles se multiplicavam. Então o povo hebreu começou a se multiplicar de uma maneira tremenda lá no Egito. Então o faraó teve que tomar uma nova decisão. Tudo isso que eu estou falando está no capítulo 1 aí do livro de Êxodo. O faraó teve que tomar uma nova decisão. E essa decisão então foi o seguinte: chamou as parteiras e disse: toda vez que nascer uma criança, se for menina vocês deixem viver, e se for menino vocês matem na hora e fala que nasceu morto, ou fala que teve problema no parto e que morreu. Então o faraó chama as parteiras e fala para elas que sobreviva só as mulheres, os homens têm que matar no nascimento. Acontece que aí já começa a ação de Deus, né? Deus, ele age nas parteiras, e elas, com temor a Deus, elas não fazem isso. E depois de um certo tempo, quando o faraó percebeu que estava nascendo muitas crianças do sexo masculino, manda chamar as parteiras, e elas então inventam uma desculpa para faraó. Fala: o problema é que as hebreias são muito fortes, são mulheres muito fortes. Quando a parteira chega, a criança já nasceu. Então nós não temos a oportunidade de fazer o parto para poder cumprir a sua determinação. Faraó, então, irritado, ele manda matar todas as crianças do Egito, que seja do povo hebreu, até uma idade assim de 2, 3 anos, todas as crianças ele manda matar, né? E aí entra então a história do homem que Deus usou para libertar o povo, que era Moisés. Moisés nasceu, e quando ele era ainda criança, a mãe dele, com medo dele ser morto, põe ele num cestinho, coloca ele no rio, a corrente do rio leva ele para baixo, e ele vai parar justamente onde a filha de Faraó estava se banhando com algumas servas. E ela vê aquele cestinho, escuta o choro, pega a criança e leva a criança para dentro do palácio e cria a criança. E essa criança é Moisés. Então Moisés foi criado dentro do palácio, né, dentro da corte. E aí então, eu vou ler só um trechinho para vocês aqui, ó. Primeiro, quando o faraó manda escravizar os egípcios, fala assim: olha, depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós. Suba à terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. Então foi isso que aconteceu, que eu tinha contado. Agora olha só, depois que tudo aconteceu, depois que o faraó chamou as parteiras, então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, para que todas as filhas guardareis com vida. E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e com betume pês, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos na borda do rio. Então olha só, Moisés tinha acabado de nascer, ela com medo de Faraó mandar matar o menino, pôs ele então no rio e ele foi. Uma menina, que era a irmã mais velha de Moisés, ela acompanhou para ver onde ia parar, e ela viu quando a filha de Faraó pegou Moisés. E a menina foi espertamente, né, sabiamente, foi lá e falou para a filha de Faraó: olha, se você quiser, eu sei quem pode amamentar essa criança para você. Então a filha de Faraó
aceitou e ainda pagava um salário para a mãe de Moisés amamentá-lo. Então, olha só, além de ter essa opção, né, da mãe ficar perto do filho, amamentar o filho, e ainda recebeu por isso. E acabou que Moisés desmamou, foi criado lá no palácio de Faraó, e aí então começa um plano de libertação, porque o povo está ali trabalhando como escravo. Isso nós estamos falando do tempo de José até Moisés, nós estamos falando de quase 400 anos, né, que é o tempo que eles ficaram escravos no Egito, não foi uma coisa imediata. Depois disso, quando Moisés já estava grande, né, já era homem formado, ele, vendo uma briga, ele, para defender um hebreu, estava brigando um hebreu com o egípcio, ele acabou matando o egípcio. E isso fez com que ele tivesse que fugir da terra do Egito, porque Faraó queria matar ele. E Moisés então foge. Quando Moisés tinha 40 anos aconteceu isso, e ele fugiu para uma terra onde ele conheceu a esposa dele. Então, que era a terra de Jetro. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Eu tenho um mapa que eu acho que vai dar... Eu acho que fica legal para vocês verem. Semana passada eu já mostrei esse mapa. Olha só. Aqui é o mapa que tem, né, no final da minha Bíblia. E aqui eles estão no Egito. Então vamos lá. Aqui eles estão no Egito, onde aconteceu aqui o incidente. Aqui é a cidade de Ramsés, tá vendo? Ramsés e Pitom. Ó. Eles estão nessa região aqui. Aí o que aconteceu? Moisés, quando acontece o problema que ele mata o egípcio, ele sai e vem aqui, ó, na terra de Midian, onde morava Jetro, e nesse lugar aqui ele conheceu a esposa dele. Tinha as filhas de Jetro, estava aqui pegando água para as ovelhas, e chegaram alguns pastores e tentaram intimidar as meninas. Moisés veio e brigou com os pastores aqui, salvou as moças, e aí depois disso o Jetro, que era o dono aqui das terras, convidou Moisés para ficar com ele, e Moisés ficou morando com ele aqui durante 40 anos. E o povo continuava escravo aqui no Egito. Aqui é a terra de Canaã, onde hoje é Israel, tá vendo? Esse azulzinho aqui é o Mar Morto. Aí o que acontece? Eles estão aqui no meio do deserto. Moisés, ele está cuidando das ovelhas do sogro quando ele já tinha 80 anos. Então estão falando o seguinte: o tempo que Moisés saiu do Egito e veio para cá, tinha passado já 40 anos. E ele cuidando aqui das ovelhas. Imagina um cara, um senhor de 80 anos, né? A vida ele só estava esperando aqui a rotina da vida, né? Naquele tempo se vivia-se muito mais do que hoje, mas ele estava cuidando aqui da vida dele, tinha esposa, Moisés tinha 2 filhos, e o que acontece? Ele cuidando do gado, do rebanho, do sogro, ele decide vir para cá, ó. Aqui onde é o Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe. Vou chegar mais perto aqui e parar de tremer. Olha só. Aí ele vem para o Monte Horebe. Quando chega aqui, ele tem um encontro com Deus. Quando Moisés ele entrou no Monte Horebe, ele teve um encontro com Deus. E foi aqui que Deus falou com ele, e foi aqui que Deus falou para ele: olha, eu vou te usar para libertar o meu povo. Então Moisés daqui, é lógico que a princípio, vocês viram que deu uma piscada aqui, porque tinha acabado a energia, agora voltou. Moisés, ele sai daqui e volta para o Egito. Ele encontra o irmão dele chamado Arão, que era mais velho que ele, com 80 anos de idade. E ele então começa a saga, começa a tentar convencer Faraó que ele tinha que libertar o povo, né? Ele pede para Faraó se Faraó autoriza ele levar o povo de Israel para ir adorar a Deus no deserto. Mas na verdade o que ele queria ali era libertar o povo. E nesse tempo vem as 10 pragas do Egito. Nesse tempo o Faraó se nega, e aí começa aquela discussão, porque Faraó ele não autoriza, e quando vem a primeira praga, ele acaba autorizando, mas ele engana Moisés, porque ele pede para Moisés orar a Deus para tirar as pragas de lá, e depois que a praga sai, né, o Faraó se arrepende, e aí ele não autoriza mais. Então o que acontece? A primeira praga que veio foi a praga das rãs, as pragas das águas que tornaram em sangue.
né? Então vem a primeira praga, toda a água do Egito transformou em sangue. Quando Moisés ora a Deus, volta tudo normal, Faraó se arrepende e não deixa o povo sair. Aí Deus chama Moisés e fala para ele, olha, eu vou mandar uma segunda praga. Aí manda as rãs, saía rãs assim dos rios e invadia as casas dos egípcios. Inclusive o palácio de Faraó. Faraó chama Moisés de novo, fala assim, se você conseguir tirar essas rãs, eu vou libertar o povo. Aí Moisés ora a Deus, as rãs somem e Faraó não liberta o povo. E assim vai. Tem a terceira praga, que é a praga dos piolhos, depois a praga das moscas, depois vem a praga dos animais, que todos os animais ficaram doentes, depois vem as úlceras, que aí os homens e as mulheres ficaram doentes, os egípcios, né? E depois vem a chuva de pedra saraivada, que destrói tudo, destrói plantação, quebra um monte de coisa, e sempre acontecendo isso. O Faraó chama Moisés, pede para Deus parar, aí Deus para, restaura, e Faraó não cumpre com a palavra dele. E vai indo assim, a praga das trevas, que tudo ficou escuro, até que Deus anuncia a 10ª praga, que é a morte de todo primogênito do Egito. Deus falou, olha, todo filho mais velho, inclusive o filho de Faraó, todo filho mais velho, e não importa de homem, de animais, vai morrer. E aí Moisés vai e fala isso para Faraó, Faraó se desespera e Deus chama Moisés e ali institui a Páscoa. O que a gente chama hoje, quem assistiu o vídeo aí que eu falei da Páscoa, eu falei sobre essas pragas, por isso que está um pouco repetitivo, mas aqui institui a Páscoa. Quando Deus anuncia para Moisés que vai matar todo o primogênito, ele chama Moisés e fala para os filhos de Israel que eles têm que pegar um cordeiro, tem que ser um cordeiro perfeito, um carneiro, um cordeiro que não pode ter defeito, ele não pode ter mácula nenhuma, e esse cordeiro eles vão matar, e a carne deles eles vão comer assada, não deixa sobrar nada, se sobrar um pouquinho queima no fogo, mas não deixa sobrar nada. Se um cordeiro é muito para uma família, junta 2 famílias para comer, para que não sobre nada, porque esta noite eu vou passar, e quando eu passar, eu vou matar todo o primogênito do Egito. Porém, a casa que tiver com o sangue no umbral da porta, a casa que tiver com sangue na porta, essa eu não vou entrar e não vou matar. Então vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vão passar na madeira que envolve a porta. Então, por isso Jesus é conhecido como Cordeiro. Quando João viu Jesus pela primeira vez, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, que liberta o mundo. É porque o Cordeiro, o sangue do Cordeiro era o sangue que ia libertar o povo. Então, as pessoas tinham que pegar o sangue do Cordeiro, passar nos umbrais, nas madeiras que envolviam as portas, e aí tinha que comer a carne assada no fogo, certo? Aí aconteceu, quando veio o anjo do Senhor à noite para matar o primogênito, ele olhava e a casa que tivesse com o sangue na porta, ele não entrava ali para matar. Por isso o nome Páscoa. Páscoa quer dizer ir além da marca, passar adiante. Isso é a Páscoa que vem do hebraico, que é ir além da marca, pular além da marca, passar adiante, né? Ou seja, onde tinha marca, ele passava. Páscoa, então, você vê que não tem nada a ver com coelho, com ovo. Tem gente que fala, não, porque é a fertilidade, por isso que é o ovo, o coelho, aliás. Não, porque é o renascimento, por isso o ovo. Não tem nada disso. É simplesmente ir além da marca. E a marca de Jesus é que, o sangue de Jesus é que nos marca. Então, quando vem o espírito da morte, ou quando vem alguma coisa para nos tirar a vida, quem tem a marca de Cristo vai viver eternamente. Nós podemos viver para essa vida que o nosso corpo, esse corpo que nós estamos, ele vai perecer. Mas o nosso espírito vai ganhar um corpo celestial. Então quem tem a marca de Cristo em sua vida, vai para um outro plano de vida que vai ganhar um corpo celestial. Né? É corpo, alma e espírito. Ou melhor, espírito, alma e corpo. O corpo que nós estamos hoje aqui, ele vai perecer, ele vai morrer e vai perecer. Mas o nosso espírito vai continuar vivendo e ele vai para um novo plano, que é o plano celestial, que é essa a promessa que Deus tem para as nossas vidas. Ok? Mas, falando aqui, o livro de Êxodo é o livro que mais se enquadra na simbologia da nossa salvação. Aqui nós estamos falando da libertação do povo de Israel
do Egito. Então acontece, veio a morte dos primogênitos, Deus matou todo o primogênito do Egito e depois ele pega o povo e sai com o povo do Egito. E quando o povo está no meio do deserto, o faraó tinha libertado, porque o faraó já não aguentava mais com tanta coisa, né? Quando o povo está indo para o deserto, o faraó se arrepende de ter liberado e manda o exército atrás dele. O que acontece? É quando eles chegam no Mar Vermelho. O povo de Israel chega no Mar Vermelho e eles olham e não tem para onde fugir. Eles, na frente está o mar e atrás vem faraó. E ali acontece algo muito interessante, porque é a primeira vez que o povo se revoltou contra Moisés. O povo se rebelou de vez, falou: por que você nos tirou lá do Egito para a gente morrer aqui no deserto? Devia ter deixado a gente lá, né? E Moisés então começa a pedir calma para eles. Eu vou achar aqui o trecho que fala fala aqui da passagem pelo mar, porque aqui aconteceu algo impressionante. Quando eles chegam na frente do mar e eles não têm mais para onde fugir, a nuvem vem, e a nuvem representava a presença de Deus no meio deles. Deus se colocou no meio do povo através de uma nuvem, e ela ia, durante o dia, o formato de nuvem, uma coluna de nuvem, e à noite formava-se uma coluna de fogo, para iluminar o caminho, para eles andarem dia e noite. E aí quando vem Faraó, a nuvem sai da frente do povo e vai para trás do povo. Para quê? Para confundir o povo de Faraó. Então o exército de Faraó vinha e quando chegaram na nuvem eles não enxergavam mais nada. Eles não conseguiam enxergar um palmo na frente deles. E nisso Deus manda Moisés estender o cajado dele no mar. Moisés estende o cajado e o mar se abre. E o povo de Israel passa pelo mar. E a nuvem está ali atrapalhando o exército. Depois que o povo passou, a nuvem vai e volta e vai lá para o outro lado do mar para ficar novamente com o povo. E o exército de Faraó vem para atravessar o mar atrás deles. Mas quando o exército está no meio do mar, o mar se fechou em cima deles e aí ele perdeu todo o exército. O Faraó perdeu todo o exército. E o povo comemora, dança, pula e aí está liberto. Eles estão aonde? Depois do Mar Vermelho. Então vamos lá no mapinha de novo para a gente entender. Deixa eu pegar aqui novamente aqui. Nós estamos falando aqui, ó. Então, eles saíram e atravessaram aqui o Mar Vermelho. Aqui é o Mar Vermelho, tá vendo? O mar se fechou e eles se abriu e eles atravessaram e vieram aqui. Quando eles chegaram aqui nesse lugar chamado Mara, é porque eles tiveram sede. E eles foram beber água e a água era muito ruim, era amarga, não era uma água potável. E eles começaram a murmurar novamente contra Moisés. Aí Deus transformou as águas amargas em águas doces. E esse lugar ficou conhecido como Mara por causa disso, por causa das águas amargas. Depois disso, eles vieram para o deserto aqui, para Elim. Só que nesse período aqui, ó, antes de chegar em Elim, foi quando eles tiveram fome e novamente murmuraram contra Moisés e contra Deus. E Deus mandou para eles as codornizes e mandou também o maná. E aqui, a partir daqui, durante 40 anos, Deus mandou para eles o maná. Toda manhã, quando eles acordavam, tinha o maná, que era uma coisinha miúda, parecia geada, e que tinha gosto de pão de mel. E eles comiam todas as manhãs que eles acordavam, tinha, menos aos sábados. Então, na sexta-feira, eles pegavam a porção dobrada para comer no sábado. Mas fora isso, todos os dias eles recebiam o maná do céu. E aí vieram até chegar onde? No Monte Sinai. Aqui é onde eles ficaram parados 1 ano, pouco mais de 1 ano. Porque aqui Deus deu para eles as tábuas do mandamento, os 10 mandamentos. Deus deu toda a lei para eles de como eles deviam agir, né, o que era proibição, o que era permitido, os animais que eles poderiam comer, os animais que eles não deveriam comer, a questão do casamento, a questão de assassinatos, tudo Deus deu para eles aqui. E Deus deu também para Moisés a ordem de fazer o tabernáculo, porque Deus ia passar a conviver com eles ali, e a presença de Deus no meio do povo seria através do tabernáculo. Então, eu tenho na minha Bíblia aqui, ó, um desenho interessante, que aqui é o tabernáculo que Deus mandou Moisés fazer. Esse aqui de cima é um tabernáculo visto do alto, ó. Aqui tinha uma cerca
e dentro da cerca tinha aqui o altar do holocausto e uma pia de água pura, aonde Moisés tinha que o sacerdote, que no caso era Arão e os descendentes de Arão, Deus definiu que os descendentes de Levi é que seria o sacerdote, por isso o nome Levíticos. E Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Então o sacerdote tinha que entrar aqui no altar do holocausto, aqui ele se lavava, se purificava na água, e aqui era a tenda, aonde ficava a presença de Deus, onde tinha o lugar santo e o lugar santíssimo, o santo e o santo dos santos. Aí nós vamos ver aqui, ó, esse lugar aberto, ó. Esse desenho é esse aqui, ó, tá vendo? Só que aqui ele tá aberto, porque aqui dentro, ó, tinha a mesa de pães, o candelabro de ouro, onde as luzes tinham que ficar acesas, aqui não podia faltar pão, e aqui o altar do incenso, onde o sumo sacerdote tinha que colocar, tinha que queimar incenso aqui também, representando a adoração a Deus. E aí aqui tinha um véu, ó, tá vendo? Aqui tem uma parte branca, era um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E dentro desse lugar santíssimo ficava a Arca da Aliança. E esta arca é aquela arca que Indiana Jones achou, que do filme lá, né? Mas é lógico, isso aí não é verdade. Esta arca era a arca que representava a presença de Deus. A tampa da arca chamava propiciatório, e em cima da tampa tinha 2 anjos. E dentro dessa arca ficava um potinho com maná, ficava uma vara de Arão que floresceu no deserto lá, que Deus mandou guardar, e também as tábuas de pedra que era com os 10 mandamentos que tinham que ficar guardado aqui. E aqui representava a presença de Deus. Aqui ninguém entrava. Só o sumo sacerdote entrava aqui uma vez por ano. Aqui era onde que eles conheciam como a morada de Deus. Depois que fez o templo, continuou sendo dessa forma. Mas aí o templo de alvenaria, né, um templo suntuoso aí de Salomão. Beleza? Se você quiser, depois tem um livro que eu esqueci o nome, O Véu se Rasgou. Esse livro, O Véu se Rasgou, ele tem tudo isso aqui. Porque quando Jesus morreu, diz que o véu do templo partiu de alto a baixo. E aí o véu se rasgou, eu explico por que tem essa frase lá, o véu do templo partiu de alto a baixo. E aí eu falo sobre o tabernáculo. Enfim, Deus então pede para Moisés fazer o tabernáculo, faz o altar de holocausto, né, a arca, o candelabro, faz tudo isso daqui. E o livro de Êxodo termina exatamente quando Moisés levanta o tabernáculo. Quando Moisés ele entrega para Deus o tabernáculo, dentro disso, vocês vão ver, se você pegar o livro de Êxodo, lê aí que você vai ver histórias fantásticas. Moisés está conversando com Deus lá e Deus fala para ele, volta que o povo ficou louco. Moisés desce do Monte Sinai e chega lá, eles tinham feito um bezerro de ouro para adorar, porque como Moisés estava demorando muito, eles acharam que não voltava mais, eles pegaram o ouro de todo mundo que eles tinham trazido do Egito, derreteu e construiu um bezerro de ouro para adorar. Agora olha só aonde o ponto aqui que a gente chega. O Criador adora a criatura. Eles criaram um objeto ali de ouro e estão adorando aquele objeto. Foi quando Moisés chega, ele quebrou as tábuas do mandamento, ele tinha pego as pedras lá, ele jogou as pedras longe e quebrou. Aí depois disso Deus deu novamente o mandamento de novo, e ele esculpiu, né, ele escreveu de novo os mandamentos em outras pedras, e essas pedras foram guardadas na arca. Tá? Então depois de muito tempo, Moisés ali terminou o tabernáculo de Deus, e quando ele levanta o tabernáculo, ele entrega o tabernáculo a Deus. Olha só o que diz, é o último capítulo do livro de Êxodo, e eu vou ler os últimos versículos a partir do 34. Olha só, então eu vou ler a partir do 33, ó. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo, do altar, e pendurou a coberta da porta no pátio. E assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então olha só, quando Moisés levanta o tabernáculo e ele chega e entrega o tabernáculo a Deus, a nuvem que eu tinha falado que seguia eles
ela chegou em cima do tabernáculo e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, ou seja, Deus entrou no tabernáculo. E tamanha era a glória que ninguém conseguia ficar de pé dentro do tabernáculo. Tiveram que sair e ali Deus recebe o tabernáculo de Moisés, recebe a obra que ele tinha pedido para Moisés fazer, né? É fundamental a gente saber disso, sabe por quê? Porque hoje nós somos esse tabernáculo, né? Quando Davi ele se torna rei, ele falou, olha, eu não quero mais que Deus more em tendas como um qualquer tal, eu quero que ele more num lugar edificado. E aí Deus fala para ele, você não vai fazer esse lugar para mim, quem vai fazer é a sua descendência. E aí Salomão vem e faz o templo. Mas quando Deus fala para ele quem vai fazer é a sua descendência, Deus não está falando de Salomão. Apesar de vir Salomão depois e pegar o projeto do templo com Davi e construir o templo, que ficou conhecido como o Templo de Salomão, né? E aí, da mesma forma aqui, que tinha o Santo, o Santíssimo e tal, e onde Deus se fazia presente ali, porque quando Salomão entrega o templo, Deus também vai e recebe, a glória do Senhor enche ali o templo. Mas Deus está falando para Davi, na verdade, não é desse templo. Deus está falando o seguinte, que olha, a tua descendência vai fazer para mim um lugar onde eu vou fazer morada. E Deus estava falando ali de Jesus Cristo, que é descendente de Davi. Por isso na história foi necessário que Jesus nascesse de alguém descendente de Davi, que era José, né? E aí o que acontece é que Jesus vem e ele constrói um templo para Deus. Esse templo somos nós. Por isso que lá em 1 Coríntios 3,16, Paulo fala, não sabeis que vós sois o templo do Deus vivente? Vou ler para vocês lá 1 Coríntios 3,16, até para ver se é isso mesmo, se eu não estou falando. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, nós somos esse tabernáculo, nós somos o templo do Deus vivente. Nós somos a figura aonde Deus faz morada. Por isso é importante, nós somos morada do Espírito Santo hoje, né? Deus deixou de vir através daquela nuvem e hoje ele vem através do Espírito Santo. E é lógico que tem um tabernáculo feito, diz que esse tabernáculo é, na verdade, uma alegoria, uma sombra do que tem na vida eterna, lá na Nova Jerusalém. Lá nós temos um tabernáculo posto com o formato daquele e com a presença de Deus, a presença real de Deus. E é para lá que nós vamos. Então o livro de Êxodo termina quando Moisés termina o tabernáculo. E Deus vai fazer morada e a glória de Deus encheu o tabernáculo. E que a glória de Deus possa encher a tua vida também, viu, meu amado? Que você possa cada vez mais sentir a presença de Deus na tua vida. Porque a glória de Deus é isso, aonde ela está, o mal sai e tudo se acalma. Nós podemos passar por tempestades, igual o povo aqui teve o mar. Às vezes você olha para frente, tem um mar, e olha para trás, tem um exército. Ou seja, você está na sua vida e você acha que não tem mais saída. Mas confie em Deus, porque vai achar uma saída. Ou o mar vai se abrir, ou o deserto, ou o exército vai cair. Não importa. Não importa se não tem água boa, a água vai ficar boa. Mas se você estiver com Deus, o importante é que você vai sobreviver. Eu quero aqui dizer só uma coisa. Deus não prometeu riqueza para ninguém. Então, não tem essa relação financeira com Deus, igual muita gente fala, igual muitas igrejas pregam. Com Deus não tem relação financeira, não tem o que você possa fazer para Deus ou dar para Deus para que você alcance a salvação. A nossa salvação, ela só pode ser alcançada pela misericórdia de Deus. Então, Deus não promete riqueza para ninguém. Se você ainda não é cristão e quer entregar sua vida para Jesus, eu preciso dizer isso, você não vai ficar rico. Pode até ficar, se for a vontade de Deus ou se você trabalhar para isso. Mas não é essa a promessa que Deus tem para nós. A promessa que Deus tem para nós é para depois dessa vida a gente ser levado para a eternidade e ter a vida eterna. Essa é a promessa de Deus. Então, muita gente cobra a Deus alguma ação nesta vida, mas nessa vida Deus não tem esse compromisso com a gente de deixar a gente rico. O compromisso de Deus conosco é a vida eterna, é nos levar para um lugar
aonde não há choro, aonde não há tristeza, e onde ele governa, e diz que lá é um lugar tão lindo que os muros são de pedras preciosas, as ruas são de ouros, não precisa luz do sol, porque o brilho que tem lá de Deus é maior do que a luz do sol, e Deus está ali com a gente, tá? Essa é a promessa de Deus para nós. Então, não espere bens materiais vindo da parte de Deus. Pode até pedir para Deus e Deus pode até te dar, mas eu vou repetir, não é essa a promessa que ele tem para nós. Tá? A promessa que ele tinha para o povo de Israel era a terra prometida, a terra de Canaã. E a promessa que ele tem para nós, que é o Novo Testamento, por isso que a Bíblia tem Antigo e Novo Testamento, a promessa que Deus tem para nós esse Novo Testamento que ele tem para a gente, é uma vida eterna numa cidade santa, lá no céu, para morar com ele. Amém? Semana que vem nós vamos falar de livro de Levítico, Números e Deuteronômio, para fechar o Pentateuco. E é maravilhoso isso aí, viu? Se você quer saber por que Jesus teve que ressuscitar, né, para cumprir o plano de Deus, tá a resposta aqui no livro de Levítico, tá bom? Então, se você quer saber isso, ou se você quer saber por que Israel demorou 40 anos para atravessar o deserto, sendo que é uma viagem de alguns meses, de 2 ou 3 meses, né? Para encerrar, eu vou só mostrar para vocês aqui. Olha só. Tava aqui no Egito e Israel tá aqui, ó. Era só eles virem por aqui, ó. Né? Mas o que aconteceu? Deus não quis que eles viessem por aqui, porque aqui tinha a faixa de Gaza e eles iam ver a guerra e ia desistir. Então eles vieram por aqui. Mas mesmo por aqui, ó, eles vindo por aqui, eles demorariam 3 meses, sei lá, vai um pouco mais, para chegar a Israel. Mas o que aconteceu? Eles demoraram 40 anos. Esta linha vermelha aqui é o percurso que eles fizeram para chegar a Israel. E demoraram 40 anos. Por que eles demoraram esses 40 anos? Tem no livro de Números a explicação, e semana que vem a gente vai ver também. Tá bom? Então na semana que vem a gente vai ver Levíticos, Números e Deuteronômio. Tá bom? E aí a gente encerra o Pentateuco, e aí você já vai estar por dentro da história de Israel. Como que foi criado o povo de Israel, como que eles foram escravizados no Egito, como que eles foram libertos e quando eles entram na Terra Prometida. E aí depois a gente vai para uma outra série histórica. Amém? Vamos orar? Que Deus te abençoe poderosamente. Tá bom? Quero lembrar na oração aqui da Elaine, que Deus possa abençoá-la, que Deus possa dar a ela forças, né? Que foi um pedido aí que eu recebi hoje de manhã. Então, se você puder, feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por esse momento em que o Senhor permitiu, Senhor, que passássemos juntos através aqui desta rede social. Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada um dessas pessoas que estão nos assistindo, abençoa cada uma, Senhor, destas almas, muitas aflitas, muitas angustiadas, muitas almas, Senhor, que acham que estão desesperançosas, porque acham que chegou o fim, mas o Senhor, Deus, é o princípio, o meio e o fim. O Senhor é aquele que nos dá a vida eterna. Então eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor derrame sobre essas vidas a Tua graça, a Tua misericórdia, para que elas tenham vida eterna e que elas saibam disso, Pai. Que elas possam crer que o Senhor é o dono da vida. Senhor, muitos aqui estão se sentindo como o povo de Israel na frente do Mar Vermelho, sem saída. Por um lado é alguma coisa que atrapalha, por outro é outra, e elas não encontram saída. Que o Senhor possa, ó Deus, assim como o Senhor abriu o mar para o povo de Israel, o Senhor possa abrir uma porta de saída desse problema para essa pessoa, Deus. Senhor, eu quero apresentar essas pessoas e pedir que o Senhor, com a Tua infinita misericórdia, entra, Senhor, com a Tua graça, com a Tua bondade, com o Teu amor, e tira, Pai, toda angústia, toda tormenta, tudo aquilo, ó Deus, que tem deixado triste as Tuas servas, os Teus servos. Eu abençoo, Deus, cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, que Deus abençoe vocês, viu? Um beijo no coração de todos vocês. Puxa vida, muita gente hoje nos acompanhou ao vivo. Mas olha, a Helena, que foi a primeira aqui, que Deus te abençoe, viu? A Fran, que Deus te abençoe, viu, Fran? O Alex, pastor Alex, a Ceci, é isso? Ou Ceci, que Deus te abençoe também. A Rô, Deus te abençoe, viu, Rô? A Sônia, que Deus te abençoe também, Sônia. Eu acho que a Helena, a Rô e a Sônia já tinha visto que eu dei uma aula via Skype e elas estavam assistindo, então acho que elas viram eu falar sobre o Êxodo. A Naíra, a Thaís,
A pastora Suzana, que Deus te abençoe. O Carlos, que também acho que assistiu via Skype. A Débora, lá de São Paulo, Deus te abençoe, viu, Débora? Beijo no seu coração. A Cileia, que Deus te abençoe também. A Terezinha, que está sempre com a gente. O Bill. A Sônia, que escreveu aqui, bom dia, graça e paz. A Alessandra, a Ana Rita, o Vitor, a Cleide, o Rogério, lá de São Paulo também, escreveu aqui um bom dia abençoado para todos. A Regina, que Deus te abençoe também, Rê. A Cláudia, escreveu a paz. O Sérgio Carrara, meu grande irmão, que Deus te abençoe. O Geraldo, que Deus te abençoe também. Escreveu aqui um ótimo ensino a respeito de libertação do povo. Obrigado, Geraldo. Deus te abençoe. O pastor Mário Campos, que Deus te abençoe também, pastor. A Elizabeth, a Elza, a Maria Regina, o Vanderlei, que também está sempre com a gente, primão. A Leliane, que está nos assistindo também. Um beijo no seu coração, viu, Leliane? E dá um abraço em todos aí também. No seu amado marido, Fabiano. Na Elizabeth, a Elizabeth, que Deus te abençoe também, que possa te abençoar sempre, tá? Um beijo para Helena também, né, que tá lá com a Liliane, senão ela vai ficar. Então, um beijo para Helena, para o Fabiano, e para a Liliane, o Cristiano, a Sandra também, que Deus te abençoe, a Edna, nossa, quanta gente, o Carlos Alexandre, que Deus te abençoe, Carlos, a Nalva, enfim, todos vocês estiveram comigo aí nesse período. Que Deus abençoe poderosamente, tá? E que você continue com esperança no seu coração. Tá? Nós estamos vivendo essa pandemia, todo mundo fala, mas Deus, eu creio que Deus está trabalhando nesse período com as igrejas, para as igrejas serem mais dependentes de Deus e menos dependentes financeiramente. Né? Está ensinando as igrejas que elas pregam a esperança em Deus. Elas pregam que as pessoas têm que confiar em Deus, mas as igrejas precisam confiar em Deus, né? Não é só pregar. Então, muitas vezes é isso. Muitas vezes os líderes sobem e falam, vocês precisam confiar em Deus. E aí, quando vem o desespero, eles mesmos não confiam, porque eles se tornaram... O modelo de igreja que nós temos hoje é um modelo que se tornou dependente do dízimo, da oferta, ele se tornou dependente financeiramente das pessoas. E as igrejas precisam mudar o modelo. Nós precisamos entrar no modelo que a igreja seja mais dependente de Deus do que da parte financeira. Amém? Deus abençoe a todos. Viu, Fabiano Tiverras, que entrou agora aí, que Deus te abençoe, viu, Fabiano? Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês. Pense nisso, tá? Às vezes as igrejas criticam essa questão do isolamento, mas pense que pode ser um trabalhar de Deus. É um bom assunto para a gente debater aí no futuro, mas eu acho que as igrejas precisam mudar. As igrejas precisam parar de enriquecer grandes líderes e trabalhar ali na base, né? Pensa nisso, tá? E quem sabe a gente volta depois aí a debater esse tema aí no futuro. Viu? Deus abençoe poderosamente vocês, tá bom? E até terça que vem, então, eu vou falar sobre Levítico, Número e Deuteronômio, tá bom? Deus abençoe.